Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos dar sequência aí o nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. E eu já quero deixar aqui para você a recordação de que esse devocional nós vamos fazer aí até a véspera do Natal, dia 24. É um devocional por dia, um pequeno devocional, onde eu vou fazer a leitura desse devocional aqui com vocês e depois vou fazer alguns comentários. Se você quiser, o devocional ele está disponível em PDF, inclusive aí no link do Instagram, ou se não, você já pode adquirir ele de forma impressa. A Editora Fiel publicou os devocionais para esse ano, então você já pode adquirir lá na Editora Fiel. É um preço de 50 centavos cada devocional, né? Então já sugiro que você compre alguns outros livros lá, até para poder melhorar aí, abençoar a sua vida e abençoar também a Editora Fiel. Mas vamos então, hoje do terceiro dia do devocional Boas Novas de Grande Alegria, e o tema de hoje é a visitação há muito tempo esperada. O texto é Lucas capítulo 1, versículos 68 a 71, são palavras de Zacarias. Zacarias é o marido de Isabel, o pai de João Batista, que sabia que a sua mulher era estéril e que foi abençoado por Deus com um filho que é o João Batista. Olha o que ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Bom, vamos então aí ao devocional, visitação há muito tempo esperada. Repare duas coisas notáveis a partir das palavras de Zacarias em Lucas capítulo 1. Em primeiro lugar, Zacarias, 9 meses antes, não conseguia crer que sua esposa teria um filho. Agora, cheio do Espírito Santo, ele está tão confiante da obra redentora de Deus na vinda do Messias, que fala dela usando o pretérito perfeito. Ele visitou e redimiu seu povo. Pois, para a mente da fé, uma promessa de Deus é dito e feito. Zacarias aprendeu a confiar na palavra de Deus e assim teve uma garantia notável. Deus visitou e redimiu. Em segundo lugar, a vinda de Jesus, o Messias, é uma visitação de Deus para o nosso mundo. O Deus de Israel visitou e redimiu. Durante séculos, o povo judeu definhava sob a certeza de que Deus havia se retirado. O espírito de profecia cessara, Israel caíra nas mãos de Roma. E todas as pessoas piedosas em Israel aguardavam a visitação de Deus. Lucas nos diz em 2:25 que outro homem, o devoto Simeão, esperava a consolação de Israel. E em Lucas 2:38 de que Ana, uma mulher de oração, esperava a redenção de Jerusalém. Foram dias de grande expectativa. Agora, a tão aguardada visitação de Deus estava prestes a acontecer. De fato, estava prestes a vir de uma forma que ninguém esperava. Bom, desse texto aí que acabamos de ler, eu queria destacar dois desses pontos notáveis aí do texto, duas coisas dignas de nota nessa passagem. Vou ler a passagem novamente, restringindo aqui aos versículos 68 e 69, que diz assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi. Então, nessa passagem, duas coisas que eu queria destacar. E a mensagem contida no Natal
A mensagem que nós devemos destacar no Natal, que é a mensagem desse texto, que é a mensagem que nós não podemos perder de vista, ainda que de maneira talvez não intencional, né? Não por maldade, mas por nossa própria criação, nós somos tentados a pensar no Natal a partir de outras mensagens. Somos pensados a pensar no Natal, por exemplo, na mensagem dos presentes, na mensagem da confraternização, na mensagem da comunhão, na mensagem da família. Algumas dessas mensagens são até boas e elas devem ser lembradas. Porém, a grande mensagem contida no Natal está nesse texto. A grande mensagem que nós não podemos perder de vista, que nós não podemos tirar um segundo sequer do alcance do nosso coração é, primeiro, Deus salva. Lembrando aqui do Zacarias, ele estava completamente confiante na promessa da visitação e redenção de Deus. Zacarias estava convicto, estava confiante de que Deus visitaria e salvaria o seu povo. A ideia é de que ele visitou e salvou em algum tempo passado, né? A ideia é de que isso já aconteceu. E Zacarias destaca isso. Nós, quando falamos do Natal, não podemos, um segundo sequer, deixar com que essa verdade de que Deus salva seja perdida de alguma forma. Ainda que outras mensagens, até boas, elas estejam presentes. Mas a mensagem central contida no Natal é Deus salva. Talvez você já deve estar se perguntando, e é uma pergunta que se faz com frequência, mas Deus salva de quê? O grande problema, ou a grande questão envolvida, é que as pessoas normalmente têm dificuldade de perceber o motivo da salvação. Em Gálatas, Paulo chega a dizer que a lei ela serve como aio, a lei serve como guia para a justificação, para a salvação pela fé. Muitas vezes a pessoa adquire coisas e vive uma vida em que ela não percebe o porquê ela deve ser salva. E nós temos que nos lembrar do que também somos salvos, porque se os crentes pensarem que eles são salvos apenas das suas lutas e dificuldades, a salvação vai ser centrada nele mesmo. Então, do que somos salvos? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que nós somos salvos da nossa natureza pecaminosa. E para exemplificar a natureza pecaminosa, eu gostaria que você pensasse por um minuto. Aliás, um minuto não, vou dar um pouco menos de tempo. Você pensasse aí em alguns instantes, nos últimos 2 dias, o quanto de coisas ruins permearam o seu coração. Em quantos momentos você pensou que você podia mentir, roubar, ou seja, tomar comportamentos que não são comportamentos dignos de alguém que se diz de Deus? Talvez você pensou em se vingar de alguém, você ficou com raiva de alguém, irado. A nossa natureza ela é pecaminosa. E os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração mostram isso. Então, nós somos salvos da nossa natureza pecaminosa. Mas em segundo lugar, somos salvos da nossa maneira de viver. E isso é importante porque essa natureza pecaminosa, ela nos empurra para uma uma maneira de viver que é contrária à palavra de Deus. E mais, que vai nos levar cada vez mais para a destruição. Então, a natureza pecaminosa gera uma maneira de viver que nos afasta cada vez mais de Deus. Por exemplo, a natureza pecaminosa, ela é egoísta ou gananciosa. Essa natureza pecaminosa vai nos levar a viver de maneira a que o dinheiro ou os bens materiais, eles serão o centro da nossa vida. Então, nós somos salvos de uma natureza pecaminosa que nos leva a uma maneira de viver
distante de Deus e principalmente que vai nos conduzir à ruína e à destruição. A terceira coisa que somos salvos, a terceira coisa de que Deus nos salva é da falta de esperança futura. Porque para muitas pessoas, o melhor que pode acontecer com elas é quando elas morrerem, deixarem de existir. Muitas pessoas se apegam a essa fé. Eles dizem, não, eu não preciso de salvação porque eu acredito que quando eu morrer, tudo vai acabar. E isso é uma maneira de pensar. Porém, isso é uma fé. Por quê? Porque você não sabe o que acontece depois que você morre. Você precisa crer nisso. E para muitas pessoas, o que de melhor aconteceria para elas era se isso fosse verdade. Mas e se não for? E se ao final da vida a pessoa tiver que prestar conta dos atos dela? A Bíblia diz que Deus, em Jesus, nos livra de ter que arcar com as consequências dos nossos atos lá no futuro. Então, a primeira coisa notável nesse texto, Deus salva. Mas não só isso. A Bíblia e no texto, o Zacarias diz também que Deus salva nosso mundo. E isso é importante porque a redenção, ela não se resume ao homem. O mundo também foi salvo. E, assim como nós, o mundo também será restaurado no futuro. Essa maneira de vivermos hoje, ela também, ou esse mundo em que nós vivemos hoje, melhor dizendo, ele também sofreu com a visitação, e aí sofreu, eu vou refazer minha fala, né? Esse mundo que nós vivemos também foi abençoado com a visitação e com a redenção proposta em Jesus. E aí, quando nós olhamos para esse mundo ou está sem esperança ou esperando em coisas comprovadamente ineficazes. O mundo, de maneira geral, as pessoas que compõem esse mundo, eles estão ou sem esperança ou esperando em coisas que já se mostraram ineficazes. Coisas como governos, por exemplo. As pessoas estão ou sem esperança ou com esperança no próximo governo. Ou sem esperança ou com esperança em homens. Ou sem esperança ou esperando em coisas. Coisas como dinheiro, sexo, saúde e outras coisas mais. Mas a única esperança real é a aguardada e profetizada redenção que Zacarias disse. A verdadeira e a real esperança é a plena e poderosa salvação que Zacarias profetizou nesse texto. Ela é a esperança que nós não só devemos aguardar, não só devemos ansiar, mas também devemos pregar. Porque as pessoas, elas querem ter esperanças de que o seu casamento vai ser melhor, de que a sua vida financeira vai ser melhor. E isso pode acontecer, e nós cremos que isso vai acontecer. Porém, a grande esperança é de que Deus vai restaurar tudo, Deus vai restaurar as coisas, Deus vai restaurar esse mundo. Uma vez, um homem me perguntou, e se não for acontecer o que a Bíblia diz que vai acontecer? E se essa redenção que você fala, se essa restauração que você fala do mundo, se esse governo de paz que Jesus disse, e se isso não acontecer? Eu disse, bom, se isso não acontecer, a nossa única esperança é nas coisas desse mundo. É nos governos, é no dinheiro, é em outras coisas que nós já vimos que não podem salvar ou suprir a nossa vida. Então, irmãos, a grande mensagem do Natal é a mensagem de que Deus salva e de que Deus salva o nosso mundo. E essa, como eu disse, não pode sair da nossa vista um
segundo se quer. Bom, moral da história aí, então, já para irmos finalizando o devocional de hoje, nossa esperança e confiança não serão frustradas. Por quê? Pois o Deus que fez a promessa é fiel em todo o tempo. Nossa promessa, nossa esperança e confiança não serão frustrados por um motivo simples. Deus que é fiel em todo o tempo, prometeu que assim o seria. E o desafio do Léo dessa quinta-feira, a aplicação que eu quero, o que eu desejo viver e que eu quero compartilhar com você nessa quinta-feira é: aqueça o seu coração com essa verdade. Aqueça o seu coração com essa expectativa, aqueça o seu coração com essa promessa, aqueça o seu coração com essa palavra de Deus. A plena e poderosa salvação proposta em Jesus, a visitação e a redenção proposta por Ele, que já chegou a nós, e o Natal nos lembra dessa poderosa verdade que não deve sair do nosso coração em tempo algum. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí, tudo que falamos diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus de amor e graça, Deus que conduz toda a história e que faz todas as coisas de acordo com a tua vontade. Pai, nós queremos nesse momento reconhecer que o nosso coração, ele é rápido em desviar-se, que o nosso coração, ele é rápido, Senhor Deus, em fugir das tuas promessas, e ele é rápido em confiar, Senhor Deus, em coisas que já se mostraram ineficazes em outro tempo. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe e mais, que o Senhor nos ajude a crer e nos ajude a confiar nessa promessa. A nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é a salvação que o Senhor propôs, tanto para nós mesmos como para o nosso mundo. A nossa esperança não está em governos, a nossa esperança está no fato de que o Senhor nos salvou e de que o Senhor nos prometeu e que nós temos esperança na promessa do Senhor com relação ao futuro. E é por isso que oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus.